vestibular, tal. Pode desabafar, tudo certo. Então, gente, eu fiz vestibular por 2 anos e no meu último ano de vestibular eu comecei a trabalhar e eu despriorizei totalmente o meu vestibular. E fiquei 6 meses totalmente focada no trabalho. Foi um período de adaptação, de eu começar a me acostumar a conciliar esse tempo de trabalho, de estudo. Foram 6 a 8 meses, assim, de luta para entrar no ritmo e começar a estudar de novo pro vestibular e focar na minha carreira e começar a estudar pro vestibular de novo. E Ana, isso que você falou é super normal, assim. Quando a pessoa começa a trabalhar, principalmente quando ela só viveu a escola a vida toda e ela entra pro trabalho, a gente tá falando de outro tipo de cobrança, outro tipo de horário, de missão, Então você tem que entregar coisas, tem alguém que te pede coisas, você tem que entregar, tem aquela hierarquia do chefe, não é mais a coisa da escola, não é todo mundo recebendo a informação, você tem que ser ativo. Então é muito normal que aquilo comece a engolir você. Então assim, os seus horários, a sua preocupação, a sua energia vai ficando ali, e aí se a pessoa não tem essa preocupação, é normal. A gente começa a dedicar menos tempo para o estudo, e o pior é que parece que está justificado, né? Parece natural você gastar energia no trabalho e não no estudo, sendo que o grande segredo aqui é você balancear, porque a gente entende que quem trabalha ou quer muito ou precisa daquilo. Mas também estudar é um caminho para crescer. Sim. Então, eu acho super natural o que aconteceu com você. Entra mesmo, te engole aquilo, porque é uma realidade nova, você está aprendendo coisa também, então é uma outra forma de você se desenvolver, conhecendo outras pessoas, ganhando seu dinheiro, aquilo se justifica todo final de mês, por mais que não dure o outro mês inteiro, porque a vida não tá fácil para ninguém, aquilo se justifica. E aí eu queria fazer umas perguntas mais diretas, assim, por exemplo, quando você voltou pro eixo, o que fez você voltar? Você se programou? Você começou a organizar a sua agenda? Você começou a dividir especificamente tantas horas eu trabalho, tantas horas eu estudo? Qual foi o gancho, assim, para você conseguir voltar? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu enxerguei que eu só conseguiria crescer se eu entrasse numa faculdade, não teria outra opção. Eu ainda tinha muita dúvida, assim, de qual era seguinte, qual curso eu iria fazer. Então eu fui tentar administração, que é o curso que eu faço hoje. Para eu entrar nesse ritmo foi assim o choque assim de começar a trabalhar, ver as pessoas que estavam crescendo na empresa e eu já estava lá há um tempo e eu entendi que eu tinha que entrar numa faculdade. Foi ali que eu decidi o curso que eu queria fazer, que é um curso que eu tinha mais oportunidades e é um curso mais abrangente. Aí eu comecei a entrar no ritmo de novo, aos pouquinhos, de estudar, voltar a estudar fim de semana, chegava em casa cansada e tentava dar uma estudadinha e aos poucos eu fui entrando e as coisas voltaram a funcionar normalmente. Nossa, muito legal isso, porque as pessoas que um pouco desviaram, elas acham que tem que voltar do dia pra noite, né? E não funciona. Tipo, até ontem eu não fazia nada, e a partir de hoje eu vou fazer tudo perfeitamente. Sim. Muito legal, então, e voltando, mas sentir o progresso, né? Até você chegar um momento que normaliza e você... E acho que tem que se livrar um pouco da culpa, assim, tipo, nossa, eu fiquei um tempão sem estudar, agora eu tô com muita matéria acumulada. Cara, você tem essa realidade, mas agora você vai voltar, você vai focar, e você vai continuar estudando de onde você parou, mas você vai conseguir, assim, não sente tanta culpa, não se culpe tanto. E como é que você lidou com matéria acumulada? Porque, assim, tem muita gente que tem medo de muita coisa, vestibulando tem medo de matéria atrasada. Como é que você passou por isso, óbvio, né? Sim. Como é que foi? Então, o que eu consegui fazer era fazer resumos em casa. Sempre que eu começava a estudar, eu fazia um resumo daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi e levava para estudar durante o caminho. Assim, tô indo pro trabalho e tô aqui estudando no celular, tô lendo meu resumo, vou ler uma matéria, vou ler um jornal e vou assistir um jornal para poder até me preparar para fazer redação, para minha formação. E é como eu falei, aos poucos você vai voltando ao ritmo normal de estudo, ao seu planejamento, ao planejamento que você tinha antigamente, que você deu esse stop, que eu dei esse stop para começar a trabalhar. Aos poucos eu fui conseguindo. Já tem tanto tempo, eu nem consigo me lembrar exatamente como foi meu sentimento em relação a isso, mas hoje eu sei que foi um negócio que eu consegui passar de boa. Na época, com certeza, eu estava muito estressada, mas 4 anos depois, tá tudo certo, assim. Então, esse estresse que a gente tá em ano de vestibular, ele passa e você nem lembra. Daqui a 3 anos, você nem vai lembrar disso. Você falou a palavra... É o estresse do ano, né? Uma coisa que a gente recomenda muito aqui às pessoas é que atrasou a matéria, é óbvio que você tem que tentar resolver o quanto antes, mas é importante você entender, cara, transforma a matéria atrasada que você tem, como se fosse num bolo de dívida que você tem para pagar e volta pro planejamento aqui. Você sabe que as nossas aulas são divididas por semana, que você tem um plano de estudo até o Enem. Então volta pro plano. A gente tá em qual semana? Essa é a semana 6. Então você volta pra semana 6, tenta acompanhar tudo, se programa, volta. Aquilo que você falou, volta pro ritmo e guarda essa dívida. Porque tem muita gente que atrasa a matéria e aí tenta voltar pra semana 1
e inventar o tempo que você vai conseguir driblar tudo. Volta pra semana 6, vai pra semana que tá, continua acompanhando todo mundo, e aí você sabe qual é o tamanho das semanas que você tem que matar. Ah, são 5 semanas de conteúdo que eu deixei passar? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, a cada semana, tirando um pouquinho disso aqui, mas sem deixar de acompanhar. É aquilo que você falou. Passa, dá certo e o estresse é muito comum, né? Você dá uma pirada. E você falou alguma coisa sobre estudar no ônibus ou, sei lá, no intervalo do trabalho. Que lugares, assim, você aproveitava para estudar e que muita gente, às vezes, nem pensa que pode fazer isso? No trabalho eu não costumava. Eu tinha 15 minutos de intervalo, não dava tempo, eu tinha que engolir a comida ali. Mas no metrô, sempre, assim. Eu tava no metrô, no ônibus, eu me lembro que eu tinha 2 horas de casa para chegar no trabalho. Então eu tava entre umas cochiladas e outras, eu tava ali no celular lendo meus resumos e lendo alguma matéria, algum jornal. Como você sabe, eu estudei no Descomplica, já conversamos disso. E na minha época não tinha aplicativo, assim, eu estudei em 2012 no Descomplica. Então eu fazia meu planejamento de aulas ali. Imagina hoje, com um aplicativo que dá pra você baixar, estudar online, com certeza é bem melhor hoje em dia. E eu tenho uma pergunta pra você, então. Diga. Diante disso tudo, você teve que se organizar pra trabalhar e estudar. Sobrava tempo pra fazer um exercício, encontrar os amigos, por uma night, por uma sucessagem, por alguma coisa assim? Sim, tem que sobrar. Você tem que dar um jeito de relaxar a cabeça, porque você fica focado só em estudar. Eu sei que parece muito bonito quando saem aquelas matérias de nosso aluno passou em medicina e passou em direito e ficou 3 anos direto estudando e não viu os pais, e não viu os amigos, e não vê ninguém. Então, assim, você fica doente com isso, não entra nessa pilha. Estuda, se esforça, mas, assim, descansa quando tem que descansar, dorme, porque você precisa, faz exercício físico, porque exercício é bom para concentração, super importante. Você que é professor sabe que essa, com certeza, é a melhor dica que você dá para os alunos, é essa. Eu concordo muito, porque a gente fala assim, tem esforço, tem. Se você é uma pessoa que trabalha e estuda, você tem que priorizar. Sim. Como você não tem todo o tempo do mundo. Então, aquele tempo que você tem que ser usado para estudar aquilo que é muito importante para a sua área, o que cai na prova, ou quais são as suas dificuldades, ou quais são os pontos da matéria que você sente que precisa estudar mais. Então, assim, tem que ter essa inteligência na escolha. Você não tem uma liberdade tão grande de falar, eu vou estudar tudo, porque o tempo não é igual para todo mundo. Então, você tem que priorizar. Só que da mesma forma que você tem que se organizar para estudar o que é importante, você tem que saber em qual momento da semana você para, em qual momento da semana você encontra as pessoas que são importantes para você e que você mantém uma certa rotina de exercício para garantir uma saúde mental. Então, assim, eu acho que você está certo. Isso é prioridade, sim. Sim, E você arrasou, Cadete. Ela estava nervosa, mas ela mandou super bem. Tá aqui, ó, fotografa otimamente. Não fotografa? Que isso? Ó, se quiser se despedir e falar com o pessoal, acho que você arrasou. Então, gente, é isso. Se a gente conseguiu dar algumas dicas para vocês. Todo mundo tem seu método de estudo, todo mundo passa por esse momento. Então, assim, faz o seu método, faz seu planejamento. Não tenta seguir método de estudo de outras pessoas. E é difícil, se você está trabalhando e estudando. Isso vai continuar porque eu estou na faculdade, eu estou trabalhando e estou estudando ainda. Isso não dura só um ano, mas vai dar tudo certo. Você vai conseguir se organizar, vai ficar tudo bem.